Pode não, volta. Aqui, esse vídeo também da vítima, ele afirma pra gente que ele foi agredido por essas pessoas do ponto de ônibus. Que são essas pessoas que foram revistadas pela PM, que não estavam com nada de ilícito. Solta. Houve provocação de alguém que estava dentro da Kombi, com o pessoal que estava parado no ponto de ônibus? Não, na verdade, a gente chegou a passar pelo ponto, né? A gente viu, tinha o pessoal do ponto, a gente não passar, né? Essa aqui, pode soltar. É a policial militar. Eu estava de serviço no horário, um patrulhamento ordinário, fomos acionados para averiguar o que a gente chama de alfa 5, que é pessoas suspeitas, que eram pessoas com camisa de torcida do Atlético, situação de suspeição na Avenida Amazônia. Então, fomos lá para abordar essas pessoas. Acho que, né, eu não vou poder ser exata mais não, porque desse tempo, umas 12 pessoas. Então abordamos, nós achamos, né, uma branca, eles. E depois aconteceu a explosão que é duas pracinhas onde a gente estava, como sou motorista, tive que ir lá manobrar a viatura para poder subir até o local, onde a gente e é onde a gente encontrou várias pessoas que se dispersaram, né, com a nossa presença. A minha viatura não foi a primeira a chegar, já tinha. Então, eu cheguei, eu me deparei com a... Mais um óleo. Eu estava... Aqui, não falta não. Aqui, foi tentado, durante a primeira fase do processo, a investigação toda, nos enfiar goela abaixo. E aqui eu até faço uma reflexão, doutora Flávia, de que é um mau uso do dinheiro público e eu, enquanto cidadã, tenho vergonha da despesa processual que poderia estar sendo utilizada em qualquer outra coisa para benefício da população, de que isso aqui era uma tentativa de homicídio, de que a Máfia Azul foi emboscada, de que a Kombi foi alvejada e que o Clóvis foi vitimado meramente porque ele era um torcedor do Cruzeiro. Doutora, torcedor, aliás, é bem interessante o que disse aqui o ilustre promotor de justiça. De fato, torcedor, esses grupos organizados e que têm intuito de vandalizar não merecem ser chamados de torcedores. Aliás, só no Brasil, é uma curiosidade, existe esse termo torcedor. No resto do mundo, o termo utilizado para agremiações de futebol é fã. Esse termo torcedor foi inventado no Brasil porque no começo do futebol aqui no Brasil era um esporte destinado às elites e nas arquibancadas haviam mulheres da alta sociedade que durante os momentos difíceis, né, pelos quais passavam os seus times de predileção, elas retorciam as suas toalhinhas de mão, elas torciam e a imprensa passou a chamar aqueles grupos que eram fãs de determinados times de futebol de torcedores. E esses torcedores de outrora, e que somos todos nós no Brasil inteiro, eles não merecem ser comparados com esses grupos organizados para vandalizar. Concordo plenamente. Dizem que eles foram emboscados, mas o que eu estou trazendo para Vossa Excelência é aqui totalmente compatível com a prova dos autos. Se alguém foi emboscado nesse processo, nesse crime, foi a Galocura, não foi a Máfia Azul. O vídeo que já foi demonstrado para Vossa Excelência pelo promotor, ele é muito claro nesse sentido. A prova dos autos do processo é muito clara nesse sentido. A Galocura estava no ponto de ônibus, tinha acabado de ser abordada, vem supostamente uma pessoa comum de blusa do Atlético, pede socorro. Eles vão para averiguar e eles já são recebidos com pancadaria. Pode soltar esse policial. Esse também é um policial de uma das guarnições que cobriu a ocorrência. Os voluntários, e como é comum, dispersaram o pessoal, cada um foi lá com as foi feito. Eles dispersaram, tipo, de dispersaram, mas eles controlam, eles vão se aglomerando, parece que já marcam em outro lugar, coisa aconteceu. Eles marcaram, mas assim, foi de modo, mas isso aí parece que já tinha, de alguma forma, alguém, a pessoa do Cruzeiro já estava, os hospitais também esperando. Mas já assim. A torcida do Cruzeiro que estava esperando. Mais um. Pode soltar.
é importante você falar da Hilux, porque a Hilux que foi identificada pelos policiais como um carro da torcida Do Cruzeiro. da Máfia Azul, ela é utilizada inclusive para interceptar a rua, para impedir que outros carros entrassem na rua. Solta, Lorena, por favor. Aqui, olha, já começam as movimentações. Vem uma pessoa da torcida Máfia Azul, chama e vai falando, ó, podem vir. E aí eles começam a vir. Isso aqui é a Máfia Azul que passa correndo e vai pra esquina, ó. Eles vêm correndo, pedaço de pau, bomba sendo solta, ó. A Hilux aqui, ó. Parando na entrada. A Hilux parando, fechando a rua. A Hilux foi identificada pela PM. Olha lá, eles começam a soltar as bombas, olha lá, um pedaço de pau. Da Máfia Azul. E aí vem uma galera, ó. Olha, eles atingem alguém lá na esquina. Na esquina aqui. Olha lá. Olha lá, uma pessoa já apanhando. Vem mais uma galera correndo. Ou seja, o ataque, o agressor não foi a da loucura. Os agressores foram a Máfia Azul, Agora eles voltam. Porque a galocura vai subindo. em defesa, depois de ser atacado. O Clóvis cai. O Vinícius chuta. Aqui, ó. Quebra o carro. Aqui, ó, agora é ele. Quebraram o carro. O Daniel é essa pessoa que tá sem blusa, com a blusa na mão, esboça que vai dar um chute, não pega e tenta dar outro. Nem chutar, você sabe, tá? Você bem que você parou com isso, então você ia apanhar demais. Volta pra mim da metade, por favor, Lorena. Eu acho que não vai ter que soltar tudo. Aqui, claramente, nós não podemos falar em tentativa de homicídio nem se quiséssemos, doutora Flávia. Não existe tentativa de homicídio. É falado em tentativa de homicídio porque, segundo a acusação, na época do oferecimento da denúncia, ele só não teria morrido porque a PM teria chegado e dispersado os torcedores. Mas aqui é muito nítido que quando a galera corre recuando, eles soltam alguns pedaços de pau. Tem pedaço de pau e barra de ferro no chão. Se o Daniel quisesse efetivamente matar o Clóvis, ele teria pegado uma barra de ferro no chão e aberto a cabeça do Clóvis. Se ele quisesse efetivamente matar o Clóvis, ele teria pisado na cara do Clóvis, ele teria pisado no peito do Clóvis e quebrado a caixa torácica dele. É importante chamar a atenção que dessa ação toda, nós temos um réu condenado a uma pena de mais de 11 anos, que é a pessoa da galocura que deu a paulada na vítima. Essa pessoa foi punida, foi condenada a mais de 11 anos de prisão. A pessoa que efetivamente desferiu uma ação com vontade ou não de matar, mas o Conselho de Sentença aqui é soberano, entendeu que ninguém dá uma paulada na cabeça de alguém sem vontade de matar. E essa pessoa foi condenada. Ninguém mata. Olha, Aí veja o vem... momento que ele cai. Aqui, ó, o Daniel tentou dar um chute e correu, olha lá. Isso aqui que eles quiseram nos enfiar a goela abaixo, que é uma tentativa de homicídio. Essas lesões que Esse que tira a camisa é o Correio Renato. essas lesões que ele sofreu foram causadas pelo Correio já condenado. Essas lesões corporais sofridas pela vítima não foram causadas pelo Daniel, muito embora ele estivesse presente ao ato. Essas lesões corporais, que foi do entendimento dos conselhos de sentença aqui anteriores, houve um entendimento de que o Renato tentou matar a vítima e os outros corréus que desferiram golpes mais violentos tiveram a intenção de lesionar. Mas existe o princípio da correlação entre as ações. As lesões que foram causadas na vítima, Clóvis, elas não decorrem da ação do Daniel. E as pessoas responsáveis por tais lesões, pelas lesões corporais, elas já foram punidas.
A primeira foi punida por tentativa de homicídio e os demais foram punidos pela lesão. As lesões que constam do auto de exame de corpo de delito, elas são compatíveis com essa tentativa de chute? A resposta, por óbvio, é não. E ele só pode responder por algo que ele tenha dado causa. Então, por esta razão, muito embora aqui tenha pugnado, independente de se admitir, e eu dizia quando a doutora Aline me mandou a cópia desse processo, me convidou a participar com ela, e é o último júri de todos os outros que já foram julgados, eu dizia, olha, eu conseguiria sustentar tranquilamente uma legítima defesa, mas tem um excesso. Porque, na verdade, eles foram atacados primeiro. Ele falou, não, mas a gente já pugnou pela desclassificação, isso já foi julgado em outros feitos, mas não há uma correlação aqui dessa tentativa de chute que ele sequer acertou na vítima com as lesões correspondentes aqui. Então a defesa entende que sequer pela lesão corporal ele é responsável, sequer pela lesão corporal. Os responsáveis pelas lesões corporais já estão punidos por essas lesões corporais. Pela tentativa de homicídio, pela paulada, já está punido também pela paulada. E independente do que Vossas Excelências vão resolver aqui hoje, ele já foi punido com mais de 2 anos de prisão. Doutora, pode prosseguir. Sim, e fazendo um comentário sobre a fala de Vossa Excelência muito bem pontuada, como sempre, ontem nós brincávamos sobre os nossos temperamentos, que são bem distantes, né? Tem uma outra advogada que trabalha conosco no escritório da doutora Flávia, que nós brincamos que eu sou filha das duas, pegou um pouquinho de cada um e nasceu a Aline. E a doutora Flávia é uma pessoa com um temperamento muito mais dócil, em que pese tem essa cara de braba. Ela é uma pessoa muito dócil e essa outra advogada, nossa amiga, é muito brava. Eu não sei como que é o temperamento de Vossas Excelências. Doutora Flávia é um doce. Se eu bater nela, que ela chora, sai correndo e liga pro pai dela e fala, pai, ela me bateu. Mas eu, apesar de não ter a cara de brava dela, ter essa vozinha, eu sou muito, muito, muito intolerante. E aqui eu chamo Vossas Excelências, de uma maneira convidativa, a uma reflexão. Se Vossas Excelências estivessem ali, naquele momento, né, sendo alvo de uma abordagem policial, vem uma pessoa vestida como um torcedor comum do seu time pedindo socorro, você vai averiguar a situação. Quando você chega na esquina onde essa pessoa estava, você é recebido a paulada, a bomba, o coquetel molotov, quem de Vossas Excelências não teria vontade de desferir um golpe sequer contra aquele seu algoz? Doutora Flávia não ia ter coragem. Doutora Flávia ia ligar pro pai dela e falar, pai, me deram uma paulada. Eu ia querer falar, nessa bomba aqui que agora eu vou tacar você, você tá doido? Que foi o instinto do Daniel. Poxa, apanhei à toa, vou ter que bater em alguém, apanhado eu não vou voltar. E isso é muito cultural, né, na criação de homens, que inclusive muito nos diz sobre o machismo que está enraizado, né, quase que pedrificado na nossa sociedade. A minha criação ela não é muito parâmetro, não. Eu brinco que eu sou filha criada com o vô, mas eu sou neném de papai. E o meu pai sempre falou assim comigo. E hoje em dia eu fico refletindo, eu falo, nossa, meu pai, ele não podia fazer isso, né? Isso é crime. Mas meu pai falou comigo assim, se você brigar na escola, se você apanhar na escola e chegar chorando, você vai apanhar 2 vezes. Aí, e na minha época de escola, o auge da Patricinha era ter aquele estojo da Barbie que abria de 2 lados, que era desse tamanho, quase do tamanho da mochila. Ele falava assim, se alguém mexer com você, porque eu também não era uma criança muito benta. E eu era feia igual um capeta. Nossa, mas eu era uma criança feia, eu era muito feia. E aí ele falava assim, se alguém mexer com você, se alguém fizer bullying com você, você tá com estojo na cabeça e liga pro papai pra resolver. E hoje, eu percebo que isso, além de ser super errado, mas que a minha criação foi bem machista nesse sentido, pra mim, a Aline, que sou mulher, foi assim, pra homens, pra vocês, Vossas Excelências que são homens, é muito pior. Porque um homem que apanha e não revida, ele é o quê? Frouxo. Ele é marica. Ele não tem virilidade. Então eu entendo também o instinto do Daniel de querer revidar uma injusta provocação. Solta esse vídeo pra mim, por favor, Lorena. Essa questão de marca azul e a motivação contra que o senhor foi agredido simplesmente pelo fato de você E mais uma mentira, de que ele foi meramente agredido porque ele era cruzeirense. Ele não é marcado, não pode passar. Ele não tinha vinculação com torcida. Só que aqui, mais uma vez, eu trago para Vossas Excelências
esse policial militar, que era o policial de uma outra guarnição que também acompanhou a ocorrência, que ele nos traz duas informações de grande valia. Solta esse vídeo, por favor, Lorena. Mais um. As câmeras, pela brocha a câmera. O que o senhor viu nessas câmeras? Tinha o quê? Várias pessoas agredindo? Tipo, pela câmera parece que ele estava deslocando em direção a uma torcida. Aí mostra na filmagem ele correndo de volta. Ele corre de volta, ele recuou. Ele recua. Na hora que ele corre de volta, ele cai no chão. Mas a mãe dele continua correndo. Ele tropeça sozinho, isso? É. Aí não dá pra ver se tropeça ou se é alguma coisa jogando nele, mas ele cai no chão. Aí ele cai no chão. Quando ele... Aqui, o policial nos está falando o seguinte: ele correu em direção à confusão, depois ele recuou. Foi trazido na denúncia, na peça acusatória, né, de que teve meio cruel, de que teve recurso que dificultou, porque ele estava desarmado. Mentira, porque o grupo que estava armado era o dele, né? De que teve recurso, ele estava em menor número. Mentira, eles recuaram, porque eles viram que veio todo mundo, mas eles que foram caçar a confusão. E o policial nos conta que ele correu em direção à briga. Se ele corre em direção à briga, é porque ele queria brigar. Eu não corro em direção a um problema que eu não quero. Mas a partir do momento que eu faço isso, eu também assumo um risco. Aqui, esse vídeo foi um recorte que eu trouxe da IJ também, que é muito interessante. E aí eu deixo a reflexão para Vossa Excelência pensarem antes de soltar esse vídeo, que é: se eu estou em menor número, estamos aqui somente eu, Yasmin, Lorena e doutora Flávia, e o doutor Christian chama lá o Ministério Público todo. Ele manda ali no grupo do MP e fala: galera, vem aqui pro fórum todo, vamos juntar aqui 200 promotores. Nós somos 4. Ele vai juntar 200 promotores. O que os senhores acham que eu vou fazer? Eu vou juntar com a doutora Flávia e ligar pro meu pai e falar: pai, me busca? Ou eu vou querer peitar e encarar um bonde de 200 promotores de justiça? Porque se eu tenho um problema, se eu tenho uma coisa que coloca em risco a minha integridade física e um bem patrimonial que nem é meu, que era o caso do Jonathan, que estava com essa Kombi, que posteriormente, né, foi trazida aos autos, que era uma Kombi da empresa que ele trabalhava, por que que eu vou encarar um problema que eu sei que pode me trazer um risco de vida e um prejuízo financeiro? E foi isso que o juiz da primeira fase processual perguntou para a vítima. Por qual motivo o senhor desceu da Kombi e correu na direção daqueles atleticanos? Justamente para tentar proteger o bem e a atividade da gente. O bem do senhor estava lá atrás, a Kombi estava lá em cima. O bem estava lá em cima. Então, Isso, estava lá em cima. por que o senhor desceu da Kombi e correu na direção dos atleticanos? É isso, entendeu? Para tentar defender mesmo assim, a integridade, porque... Defender ou defender não, porque defender é ir embora. Mas assim... Não, defender é ir embora. Assim, o que houve ali foi uma desavença, ele ficou nas pedradas na Kombi, a turma desceu para... Isso foi, já foi reação, né? Não, tem várias... Passa para mim, por favor, Lorena. Qual o motivo? A briga aqui, senhores, não foi uma coisa que aconteceu coincidentemente, não. Ela foi premeditada. Aqui não tem nenhuma coincidência. Esse pessoal já estava escoltando esse grupo da Galocura lá na Estação Lagoinha. Não aconteceu lá, eles foram seguindo caminho, já deduzindo, até porque acontece com muita frequência essas estratégias da PM de não, você não vai descer nessa, desce na próxima, desce daqui a 2. Eles já tinham premeditado isso. E isso quem nos traz nos autos do processo também é um policial militar que pode passar. Aqui, pode soltar esse. É o Jonathan falando que não tinha nada com ele. Não tinha nada com a máfia azul. Não, na Kombi, não foi na Kombi, foi lá no chão perto. No chão perto da Kombi. Depois da briga lá, entrou um indivíduo que não estava com nós, que estava com o foguete. Tá. Na delegacia, pelo depoimento ele falou, mas ele não estava com nós. Mais um. Não tinha porrete com eles. Mas olha o que o PM fala com a gente. Nas Kombis, E a Kombi, eu acho que é os amigos dele na época. Eu faço mais o honesto. senhor chegou a ver essa Kombi? Eu cheguei. Ela estava deteriorada? Ela era uma Kombi meio antiga, assim, não sei que. Nós chegamos aos detalhes, ela só estava com sinais de danificada em razão do confronto. Eu não cheguei porque eu estava mais por conta da condição aí. Eu cheguei a ver, era meio inocente, estava até com os paus, os negócios lá. Mas esse detalhe assim, não cheguei a Mas ver. questão de vidro quebrado, sim. Não cheguei porque eu lembro para outra agora, se eu for por conta de trás, eu já desenvolvi direto para a delegacia.
Essa conta pertencia ao pessoal da Máfia Azul. Não sei se era da Máfia Azul, mas era do Cruzeiro. E ela estava próximo ao local? Estava não bem próximo, mas estava nas mediações. Ou seja, os paus, as pedras, os rojões estavam todos com a máfia azul. O que fica bem claro pelo vídeo do momento do fato. E o auto de apreensão do que tinha dentro da Kombi, ao contrário do que disse ali o dirigente da máfia azul, que não tinha nada na Kombi dele, o santo que anda. Essas eram as coisas que acabaram por servir, na verdade, para os ferimentos que a vítima sofreu. Quem carregava as barras de madeira e de ferro que acabaram por causar as lesões na vítima eram os próprios companheiros dele de torcida organizada. E não era pouca coisa, né, doutor? Não era pouca coisa. Ó, 2 rojões, 8 barras de madeira, 3 barras de ferro, 3 barras de madeira e 1 barra de ferro. Isso aqui foi o que foi apreendido dentro da Kombi. Segundo o Jonathan, não tinha nada, estava lá perto. Mas não tinha nada com eles. Passa pra mim, por favor. Mas olha o que o PM nos diz. Se essa Kombi tem alguma vinculação à pessoa dessa vítima, você não sabe. Assim, pelos indícios, a gente suspeita que ela, como quando ela estava com muito correio de pau, ela estava deixando paus espalhados. E nós achamos muitos paus espalhados e já como estava com muitos desses paus. Parece que já estava bem premeditado que ia acontecer isso. E tinha relação com o amigo dele, falando que era amigo da vítima, tinha caído no chão. A PM está falando que eles premeditaram. Polícia Militar, não é ali. Eles estavam espalhando pedaços de pau pela região. Não foi coincidência, não foi uma emboscada que a Máfia Azul foi vítima. O Clóvis não foi vitimado porque ele estava voltando do culto, do propósito do monte, de uma conexão espiritual. É porque ele saiu de casa para brigar. Aqui, quando se trata da tentativa de homicídio, foram colocados alguns fatores para justificar o porquê seria uma tentativa de homicídio. O primeiro, supostamente o crime não se consumou em razão da chegada da PM. Só que isso também não é verídico. Pode passar, não precisa soltar isso não. Por quê? A própria PM fala pra gente que quando eles chegaram, a vítima já estava caída sozinha. Pode ir, volta nesse pra mim, por favor, Lorena. Solta. Liberado também começou a correr pelo correndo. A gente viu essa vítima cair lá. A vítima cair na chão. Como você chegar a cair sozinho? Sozinho. Inconsciente, né? A vítima já estava caída sozinha quando a PM chegou. Os senhores viram que ele deu um golpe e corre. O Daniel é o primeiro a correr. Ele vai lá, tenta chutar, ele vê que ele não leva muito jeito, ele corre. Ele nem foi o último. O último a sair de perto da vítima foi o Renato Concórdia, que foi submetido ao Conselho de Sentença ano passado, em janeiro, e que teve a sua conduta desclassificada também para lesão corporal simples. Ele é o último a sair de perto da vítima. Ele bate, ele desfere 3 socos na vítima, tira a camisa e corre. Ele é o último. Aqui não foi a PM que dispersou o Daniel. Se ele quisesse, ele tinha ficado lá chutando a cara da vítima até a PM chegar. Quem quer matar, não dá um chute meia boca igual que ele deu, não. Quem quer matar, vai lá, vê uma barra de ferro no chão, pega a barra de ferro e dá 4 na cabeça, abre a cabeça da pessoa, vai lá e quebra isso aqui, ó, caixa torácica, a pessoa morre. Fura um órgão, fura um pulmão, fura um coração, fura o coração. Quem quer matar tem esse tipo de conduta. O segundo ponto que é tratado aqui para demonstrar para Vossa Excelência também que não se trata de uma tentativa de homicídio, é o prontuário médico do Clóvis. Ele não está apensado na integralidade nos autos do desmembramento do Daniel, mas eu juntei na base do artigo 479 os autos da integralidade do Renato Concórdia, porque lá tem a integralidade do prontuário médico do Clóvis. Por quê? Foi requerido pelo Ministério Público na base do artigo 422 que fizesse-se o exame de corpo de delito complementar. Só que como a vítima não compareceu no IML, então foram remetidos os autos, não pode voltar. Foram remetidos os prontuários do IML para que se fizesse um laudo indireto. Pois bem, os fatos aconteceram no dia 4, o Clóvis deu entrada lá no pronto-socorro, no dia 4, às 16h15. Vai para a próxima, por favor. O Clóvis teve alta no dia 6/3, às 10 horas da manhã, menos de 48 horas de internação. A entrada, dia 4, 16h15, a saída, dia 6, 10 horas da manhã. Eu queria saber, doutora Cláudia, que pessoa que quase morre
e fica menos de 48 horas internada, sob observação na enfermaria. Aqui tem outro ponto também muito interessante para que Vossas Excelências vejam. Eu não sei se algum de vocês, de Vossas Excelências, do Conselho de Sentença da área da saúde, mas aqui a gente achou muito interessante o seguinte: o paciente, ele deu entrada às 16h15. Às 17h59, ele foi reavaliado e refere melhoras após dor na analgesia simples. É uma pessoa que quase morre, né? 1 hora, quase 2 horas depois da entrada no pronto-socorro, melhora da dor com analgesia simples. E aí eu tive que ter o cuidado de pesquisar o que era uma analgesia simples, eu não sou da área da saúde. São esses remédios comuns que nós também tomamos: paracetamol, ibuprofeno, dipirona, anador. Isso é analgesia simples. Eu não sei que tentativa de homicídio que é essa, que a pessoa quase morre e melhora com um remédio simples. Aqui eu trouxe para Vossa Excelência, também é contido no kit, o exame de corpo de indireto, que eu juntei também nos autos do desmembramento do Renato Concórdia. Passa 3, aperta 3 vezes, Lorena. Da ofensa resultou perigo de vida? Não, não teve risco de vida para o Clóvis, considerando os documentos médicos disponibilizados até o presente momento dessa perícia. Da ofensa gerou incapacidade, preocupação por mais de 30 dias, sem elementos para afirmar ou negar. Mas eu vou dizer para Vossa Excelência que provavelmente não tenha resultado em incapacidade, né, doutora Flávia? Pelo seguinte, pode passar, Lorena. Solta esse vídeo, por favor. O senhor nunca foi integrante de Máfia Azul? Não, integrante não. O Clóvis é uma pessoa que fala pra gente que ele nunca foi integrante da Máfia Azul. No dia do júri do Renato, que também foi patrocinado, eu também patrocinei a defesa do Renato, o Clóvis foi ouvido, o MP não havia dispensado as testemunhas, pode deixar neles. O MP sustentou a condenação nos termos da denúncia, da pronúncia no júri do Renato. O que aconteceu? O Clóvis nos disse lá durante, né, a sua oitiva, de que ele ficou traumatizado, foi uma coisa que mudou a vida dele, que ele teve sequelas, que ele nunca mais foi o mesmo, que ele não tinha histórico com briga. Eu trouxe esse recorte, pode soltar também, Lorena, por favor. Eu não tenho história em relação ao auxílio, nada em briga, então eu não posso, não tenho nenhum tipo de problema. Passa. Mais um. Pode passar. Aqui, eu trouxe para Vossa Excelência Os kits também. tem o kit também. Aqui ele tem o enquadramento no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, da doutora Flávia. Passa. Mas o que é curioso, para que Vossa Excelência tenha conhecimento, é o seguinte: mais um. Mais 2. Mais um. Aqui, essa certidão, ela está nos autos do processo, certidão de residentes criminais do Clóvis. A do Daniel, que vai ser exibida aqui para Vossa Excelência, o Daniel nunca respondeu qualquer outro tipo de processo, não tem nenhuma outra passagem policial por briga de torcida organizada. Mas o Clóvis, que foi a vítima desse processo no dia 4 de março de 2018, no dia 29/8 de 2018, 5 meses após o fato, ele foi preso. Quando ele foi preso, artigo 41B, é esse mesmo artigo que hoje aqui vai ser requisitado para Vossa Excelência referente ao Daniel. É Estatuto do Torcedor. Mais um, Lorena. Promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou evadir de local restrito aos competidores esportivos. O Clóvis, 5 meses depois de ter sido vítima, 5 meses depois de ser espancado, decidiu sair de casa e pensou: bom, tô tão traumatizado, a situação foi tão ruim pra mim, que eu acho que eu vou lá fazer com os outros a mesma coisa que fizeram comigo. Ele é tão sem envolvimento com briga, com torcida organizada, não é componente, que 5 meses depois dele precisar de ter uma internação médica, ele saiu de casa para brigar. E aqui eu trago para Vossas Excelências também, eu brinco que o advogado, o bom advogado, ele não é o advogado que fala bem, porque para defender, não é preciso defender bonito, é preciso defender útil, mas é um advogado que é diligente. E graças a Deus eu tenho uma boa mestra que me ensinou a ser uma pessoa diligente. Depois do júri do Renato, eu decidi dar uma olhada nas redes sociais. Está sendo exibido para Vossas Excelências, tem também, é contido no vídeo dos jurados, esse print dessa página aqui, ó, CMA Troféus. É uma página
da Máfia Azul, onde eles postam os troféus das brigas que eles fazem. O que é isso? Eles vêm cá, batem em alguém, aí toma uma blusa, toma um boné, vai para essa página. Porque não basta meramente promover o tumulto, a desordem, incitar a violência. Eles ainda têm que ostentar, né, e ficar exibindo em rede social. E aí vem esse print. Essa aqui sou eu, tava gorda, né? Cabelo curto. Júri entende que membro da galocura não tentou matar cruzeirense espancado. Já que a justiça brasileira não fez o seu papel necessário, deixa que a vida cobra. Ou melhor, isso aqui foram eles que escreveram. Vai para a próxima. Que nós mesmos cobramos. Assinado MBA, bonde do Clóvis, sempre fazendo acontecer. Isso aqui foi em janeiro do ano passado. Fizemos o júri do Renato no mesmo dia. Eles postaram isso nas redes sociais, ou seja, não trancafiaram o Renato, vamos ficar infernizando a vida dele. Sabe o que aconteceu? O Renato mora em Contagem, isso aqui é contido nos autos do processo. Terminou o júri, ele foi para o ponto de ônibus. O Renato apanhou depois do júri. Nós estamos falando aqui de uma organização que é quase terrorista. Eu não estou falando aqui para Vossa Excelência de um pai de família que estava no ponto de ônibus e ele trabalhar para garantir o sustento. Eu estou falando para Vossa Excelência de uma organização criminosa, de um grupo baderneiro, que não satisfeito com o entendimento do Conselho de Sentença, né, ainda busca fazer justiça com as próprias mãos. Justiça não, justiçamento. Aqui, o Daniel também vai ser quesitado para Vossa Excelência. Volta. Daniel também está sendo acusado do crime previsto no 41B do Estatuto do Torcedor, pode passar. Que é esse crime que o Clóvis tem 5 meses após os fatos, que é de promover tumulto ou incitar a violência. Quando for questado para Vossas Excelências, e não preciso nem explicar muito, porque a própria titularidade já fala, mas é bem nítido que o Daniel não promoveu a violência, ele não incitou a violência, ele não promoveu nenhum tipo de tumulto. Pelo contrário, ele foi quase jogado, quase que empurrado, né, doutora Flávia, no olho do furacão. Em própria defesa. O voz ali tá bastante claro, muito embora as duas torcidas não sejam elogiáveis, nesta ocasião, não que em outras ocasiões a galoucura não o faça, não seja a galoucura ou algoz. Mas as imagens, elas falam por si só. E contra fatos, data vênia, não há argumentos. Não foi ele que causou tumulto. Razão pela qual a defesa pugna pela absolução nesse delito também. Todos os réus já foram julgados. O Alan, e aqui eu faço, né, um comentário, o Alan é uma pessoa com uma ficha criminal extensíssima, muito grande. Ele foi o primeiro réu a ser submetido ao Conselho de Sentença. O próprio Ministério Público requereu a desclassificação da conduta do Alan. O Alan é no vídeo uma pessoa que faz vários chutes e dá uns socos na cabeça do Clóvis. Desclassificado. Pode passar. Mais um. É importante falar que ele foi condenado por essa lesão corporal. Essa lesão corporal, que é a materialidade do delito que incumbe a Vossas Excelências julgar, ela já foi imputada a esta pessoa.